É um privilégio, irmãos, estar aqui com vocês. Giovanni me disse que vocês estão estudando alguns salmos, né, durante esse mês, esse início de ano. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia num salmo, que é provavelmente o texto mais conhecido do mundo. Gente que nunca pisou numa igreja na vida sabe que esse é um trecho bíblico, que é o Salmo 23. Então, ligue aí comigo a sua Bíblia, ou abra a sua Bíblia. Nós vamos meditar nesse salmo. Embora seja um texto muito conhecido, fique até meio corriqueiro no nosso dia a dia, nós corremos o risco de ter textos assim tão conhecidos, corremos o risco de textos assim perderem o seu valor, o seu peso real no nosso dia a dia. Então eu queria convidar você para meditar nesse salmo, mesmo sendo um texto tão conhecido, Salmo 23. Vou ler aqui na minha versão. Se você tiver uma versão diferente, não tem problema, no fim das contas nós vamos aí para o mesmo rumo. O texto diz assim, Salmo 23, Salmo de Davi: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Nós estamos no início de mais um ano, e como de costume, toda nova etapa a gente costuma traçar novos planos. Então todo ano que começa, toda virada de ano a gente pensa em coisas que a gente quer realizar nesse novo ano. Nós temos sonhos, nós traçamos metas, nós temos planos para realizar. É uma época de transições, às vezes você está começando numa nova empreitada de trabalho. Você que é casado pensa, será que é esse ano que nós vamos ter um filho? Você que já tem um filho pensa se esse ano é o ano de ter 2. Você que tem 2 pensa se é o ano de ter 3. Você que tem 3, fique com 3 mesmo, né? Então nós sempre temos novos sonhos, novos planos, projetos profissionais, familiares e de todo tipo. Às vezes a gente quer um emprego melhor. Às vezes a gente quer algumas mudanças no nosso casamento, às vezes queremos estudar, fazer um novo curso, um mestrado, um doutorado. Traçamos várias metas e pensamos em várias coisas, mas será que essas coisas que nós pensamos, será que isso é o que de fato nós precisamos? Será que os planos que a gente traça para o novo ano, para o ano de 2023, são de fato os planos, são as coisas que de fato nós precisamos? Será que os nossos sonhos e projetos para 2023 são de fato aquilo que nós mais precisamos na nossa vida? Esse salmo, Salmo 23, salmo tão conhecido, escrito por Davi, não sabemos em que momento da vida Davi escreveu esse salmo. Alguns estudiosos vão dizer que ele escreve esse salmo quando ele ainda era novo, pastor de ovelhas, ali no pasto, lidando com os trabalhos da família, com a demanda ali do campo. Outros estudiosos vão dizer que ele escreve esse salmo já quando era mais velho, depois de passar por todas as fortes experiências que ele teve de vida. Nós não sabemos ao certo quando Davi escreve esse salmo. Mas Davi usa algumas figuras, algumas ideias para falar sobre Deus aqui nesse salmo. Davi usa 3 figuras diferentes para mostrar o amor e o cuidado de Deus com a nossa vida. Primeiro a gente vê Davi usando a figura do pastor para falar de Deus. Que Deus é o nosso pastor, nós somos as ovelhas de Deus, nós estamos sob o cuidado, sob a direção, sob a correção e disciplina de Deus. Num segundo momento, Davi usa a figura do companheiro de viagem, trazendo Deus nessa ideia daquele que está conosco em todas as estradas da vida, nas diferentes fases da vida.
E por fim, Davi usa a figura do anfitrião, mostrando Deus como aquele que nos recebe na sua presença, como aquele que nos acolhe, como aquele que cuida de nós, nos dá proteção, nos dá segurança. E o que eu gostaria que nós pensássemos nessa noite, diante desse salmo, é sobre o desfrutar de uma vida com Deus. O desfrutar de uma vida com Deus. Vivendo uma vida de comunhão, de amizade, um relacionamento real com o Senhor. Esse salmo nos ensina sobre desfrutar de uma vida com Deus. E Davi, através desse salmo 23, desse texto tão conhecido, ele nos ensina que desfrutar de uma vida com Deus, em primeiro lugar, é desfrutar de paz. Olha o que Davi diz do verso 1 ao verso 3, acompanha aí comigo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O pastor de ovelhas era uma figura muito conhecida nesse contexto bíblico, não só no Antigo Testamento, como no Novo Testamento também. O pastor de ovelhas era essa figura muito comum aos dias de Davi, aos dias daquele contexto ali. E quando Davi chama Deus de pastor, nós temos a ideia aqui de autoridade, mas também temos a ideia de cuidado, de proteção, de carinho. E muitas vezes o verso 1 é um versículo dos mais mal entendidos, né? Muitas vezes a gente vê isso, um para-choque de caminhão, adesivos de carro, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E muitas vezes a gente entende ou somos induzidos a entender esse versículo de maneira errada. Muitas vezes a gente entende, já que Deus é meu pastor, eu tenho direito de ter tudo o que eu quiser. Eu tenho direito de ser o que eu quero ser, de ter aquilo que eu quero ter. E essa não é a ideia do verso 1 aqui do Salmo 23. A ideia do versículo 1, né, nesse início do Salmo de Davi, Davi está querendo dizer que tendo o Senhor como o meu pastor, eu já estou completo. Eu não preciso de mais nada. Essa é a ideia. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se tenho Deus como meu pastor, aquele que me guia, aquele que cuida de mim, aquele que me dá segurança, aquele que me traz paz, aquele que me conduz, eu não preciso de mais nada. Eu estou completo. A ideia não é no que o pastor pode me dar, mas sim no que ele é. E Davi continua aqui nos versos 2 e 3 mostrando para nós, ensinando para nós, que quando nós desfrutamos de uma vida com Deus, nós podemos desfrutar de paz. É por isso que Davi fala de pastos verdejantes. É a ideia de um lugar tranquilo, um lugar seguro, onde o pastor poderia levar o seu rebanho para ele poder se alimentar, poder descansar. É por isso que Davi fala de águas tranquilas, águas onde as ovelhas poderiam beber, onde elas não teriam nenhum risco de se afogar, de serem levadas pela correnteza, a ideia de alívio, de alegria, de paz. É uma sensação de tranquilidade, de calmaria que nada nesse mundo pode nos trazer, apenas o Senhor Deus. É por isso que desfrutar de uma vida com Deus é desfrutar de paz. Como a própria palavra diz, a paz que excede todo o entendimento. No verso 3, quando Davi fala, refrigera minha alma, essa expressão, refrigera minha alma, também poderia ser traduzida por restaura o meu vigor. Deus não é apenas, entre aspas apenas, né? Aquele que nos traz paz, aquele que cuida de nós, aquele que guia a nossa vida, que nos proporciona um ambiente seguro para viver, para descansar nele. Ele também é aquele que renova as nossas forças. Essa é a ideia de Davi, falar refrigera minha alma. O Senhor é aquele que me dá força, que me tranquiliza, que renova as minhas forças todos os dias. Desfrutar de uma vida com Deus é desfrutar de paz. Eu lembro uns anos atrás, como
já devo ter mencionado aqui, eu sou de Anápolis e mudei aqui para Goiânia há poucos anos, quando a gente foi para Mosaico. Mas lá em Anápolis tem uma ONG chamada Núcleo Esperança. Acho que muitos aqui conhecem o Núcleo Esperança e o Valber. O Valber e a sua família são os idealizadores do Núcleo Esperança, que é uma ONG, uma instituição que cuida de famílias que têm crianças ou adolescentes em tratamento de câncer. E por alguns anos a gente caminhou junto com o Valber, junto com o Núcleo Esperança, acompanhando essas famílias, visitando essas famílias, acompanhando a luta e o sofrimento dessas famílias. E eu me lembro de um dos vários velórios que nós fomos, e num desses, quem tinha falecido era uma menina chamada Marcela, de 15 anos. Ela teve um câncer, o câncer evoluiu de maneira muito rápida e ela faleceu. E eu lembro de estar ali no velório e a mãe da Marcela ao lado do caixão, enterrando a sua filha de 15 anos, e eu ouvi, a conversa dela com o Valber. E achei muito interessante. Ela virou para o Valber e falou assim: Valber, eu não estou desesperada, eu estou em paz. E aquela cena meio que congelou na minha mente. Eu ouvindo aquela conversa, e na hora eu pensei, como que uma mãe, enterrando a sua filha de 15 anos, tem paz? Só através de um relacionamento com Deus. Só através de um relacionamento com Deus. Quando a gente olha para a vida de Davi, Davi também foi um homem com uma vida cheia de problemas, inimigos, grandes responsabilidades, inúmeros problemas familiares Davi enfrentou. Mesmo assim, ele escreve esse salmo dizendo: o Senhor é o meu pastor, não preciso de mais nada, tenho paz. É por isso, irmãos, que desfrutar de uma vida com Deus é desfrutar de paz. Mas também, em segundo lugar, é desfrutar de confiança. Olha como Davi continua o verso, o capítulo, o Salmo 23, no verso 4. Davi continua escrevendo essa oração, essa poesia, esse texto, e no verso 4 ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Aqui Deus se mostra como um companheiro de viagem, como nosso amigo na jornada da vida. Nas estradas da nossa vida, por vezes nós passamos por caminhos perigosos, por vezes nós passamos por caminhos de trevas, de luto, de luta, de dificuldades, mas Deus está sempre conosco. É por isso que desfrutar de uma vida com Deus é desfrutar de confiança, porque Deus se torna o nosso companheiro de jornada. E usando aqui ainda algumas figuras da ideia do pastor e das suas ovelhas, Davi ainda usa algumas dessas figuras. Ele fala do bordão e do cajado, o teu bordão, ou em algumas versões, a tua vara e o teu cajado me consolam. Duas ferramentas que todo pastor de ovelha tinha. Primeiro o bordão ou a vara, não sei como está aí na sua tradução. Esse bordão era uma espécie de uma clava, em alguns casos até com uma ponta de ferro, e esse bordão era usado para proteger as ovelhas contra animais selvagens, contra qualquer animal que entrasse ali e quisesse causar algum mal para as ovelhas. Um pastor de ovelhas sempre tinha esse bordão para o caso de precisar proteger as suas ovelhas, mas também era usado para corrigir as ovelhas. Quando uma dessas, ou várias delas, pudessem ali, tivessem se desviando do caminho certo, o bordão também era um instrumento, não só de proteção, mas também de instrução para aquelas ovelhas, para colocá-las de volta no caminho, para colocá-las de volta no trilho. E o cajado, essa outra ferramenta que Davi usa aqui, essa figura que Davi usa também, o cajado era usado como apoio, como descanso para o pastor, mas também era um instrumento de condução para aquele rebanho.
Deus se revela a nós, irmãos, como pastor, como esse companheiro de viagem, que está conosco em todas as estradas da vida, nos dando proteção, nos dando correção e nos dando direção. Lá na Mosaico nós temos estudado aos domingos pela manhã o livro de Ruth, e nós intitulamos a série aos domingos pela manhã de Deus e as diferentes fases da vida. E é muito interessante a gente ver na história de Ruth, como Deus está presente nos momentos de luto, nos momentos de incerteza, também nos momentos de vitória, nos momentos de alegria, nos momentos de sucesso. Esse salmo nos ensina que desfrutar de uma vida com Deus é desfrutar de confiança. Nós podemos ter a certeza de que Deus está conosco em todas as fases da nossa vida, em todos os momentos da vida. Se você está passando por momentos de tristeza, de luto, de incerteza, saiba que Deus está com você. Se estamos passando por momentos de sucesso, momentos de alegria, momentos de bênçãos, momentos de portas abertas, precisamos saber que Deus está conosco também. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, Pedro diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Ele tem cuidado de vós. O Salmo 125, também tão conhecido, diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Desfrutar de uma vida com Deus é desfrutar de confiança. Nós podemos ter a certeza, a confiança de que Deus está sempre conosco. E por fim, irmãos, desfrutar de uma vida com Deus é desfrutar de comunhão. Olha como Davi termina esse Salmo 23 nos versos 5 e 6. Davi termina esse salmo dizendo: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Davi usa agora a figura do anfitrião, da mesa, da refeição. Davi era um homem de muitos inimigos. Existiam muitos homens, muitas pessoas querendo matar Davi, querendo prejudicar, tomar o trono de Davi, querendo vê-lo fracassar, querendo acabar com a vida dele. E quando ele diz que o Senhor prepara uma mesa na frente dos seus inimigos, a ideia aqui é como se Deus estivesse causando uma raiva santa nos inimigos de Davi. A ideia da figura aqui é Davi falar: vocês estão me perseguindo, homens que querem me matar, que querem me prejudicar, mas eu estou na presença de Deus, e na sua presença eu tenho comunhão, eu tenho fartura, eu tenho alegria, e na presença de Deus nenhum de vocês pode me tocar. Enquanto Davi se deleitava nesse banquete, na mesa maravilhosa que o Senhor tinha preparado para ele, os inimigos de Davi iam ver tudo isso e iam ficar sem poder fazer nada, porque ele estava na presença de Deus, na comunhão com Deus, sendo guardado pelo Senhor. O que o salmista, o que Davi quer expressar aqui é justamente a figura de homens que queriam matar Davi, que queriam acabar com a vida dele, e ele mostra que Deus estava cuidando dele, protegendo ele, e ao mesmo tempo o enchendo de fartura, porque desfrutar de uma vida com Deus é desfrutar de comunhão com ele. Quando Davi fala: unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda, duas figuras muito importantes aqui também, que a gente tem referências na Bíblia toda. Primeiro, a ideia da unção do óleo. Era um costume da época, uma tradição na época, quando estava tendo uma festa na casa de alguém, alguma comemoração, alguma celebração, quando chegava um convidado que era alguém honrado, alguém de prestígio,
Existia esse costume na época de ungir a cabeça daquele convidado com uma espécie de óleo, com uma espécie de um azeite, como se fosse um perfume. Aquela era a demonstração do anfitrião de que aquela pessoa que estava chegando era uma pessoa que estava sendo recebida com honra, com alegria, com prazer. É por isso que Davi usa essa ideia, unge minha cabeça com óleo. Deus nos recebe na sua presença com honra, com alegria. É como se Deus tivesse esse privilégio de ter a gente junto com Ele. E claro que o privilégio é todo nosso, mas a figura do Salmo é essa, de Deus nos recebendo na presença dEle com honra. Quando Davi fala, o meu cálice transborda, o cálice, o vinho, tem essa figura muito forte na Bíblia, né? O vinho traz essa ideia de abundância, de fartura, de alegria. Davi quer mostrar que Deus não apenas o recebeu na sua presença com honra, com alegria, mas também com fartura, com bênçãos. É isso que nós podemos desfrutar quando temos uma vida e um relacionamento com o Senhor. Essa é a ideia do cálice, do vinho na Bíblia, a ideia de alegria, de fartura. Quando nós desfrutamos de uma vida com Deus, nós desfrutamos de comunhão com Ele. Uma comunhão que faz com que Deus nos receba em sua presença com honra, com amor e nos encha de alegria e de fartura. E mesmo que pessoas tentem nos destruir, mesmo que as situações estejam contrárias, estejam contra nós, Deus nos recebe na sua presença e nos protege desses inimigos. E o Salmo termina no verso 6, quando Davi diz que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Existe uma preciosidade muito forte na maneira como Davi termina esse salmo. É como se Davi estivesse terminando falando, eu tenho certeza de que a bondade e a misericórdia do Senhor estarão sempre comigo. E voltando mais uma vez para o nosso contexto aqui do Antigo Testamento, contexto do costume da época de Davi, na época que esse salmo foi escrito, ou que ele faz referência. Nos tempos antigos, o anfitrião, aquele homem que estava recebendo pessoas na sua casa, ele era responsável pela segurança daqueles hóspedes. Então, os beduínos, esses moradores do deserto, a época do Antigo Testamento tinha essa ideia do anfitrião, da hospitalidade de uma maneira muito mais forte do que nós temos hoje. Na época, o anfitrião tinha essa responsabilidade, inclusive ele garantia com a própria vida a segurança do seu hóspede. E em algumas tradições era de costume que no dia que os hóspedes iam embora, era um costume da época o anfitrião colocar 2 servos, 2 trabalhadores da casa, para seguir os seus hóspedes até a saída da cidade, para garantir que os seus hóspedes teriam toda a segurança até a saída da cidade. Davi se apropria dessa figura aqui. E é por isso que ele fala de bondade e misericórdia. É como se Davi estivesse aqui falando dessa bondade, da misericórdia, como esses 2 servos do Senhor, do nosso anfitrião, que vão nos perseguir, não só até a saída da cidade, mas até a nossa morte, durante toda a nossa vida. A ideia que Davi usa aqui para dizer bondade e misericórdia, certamente me seguirão. O hebraico usado por Davi aqui para seguirão, traz uma ideia de perseguição. Inclusive não era comum usar essa palavra para coisas positivas. Era comum usar essa palavra para coisas negativas, para perseguição, para guerra, para inimigos. Mas Davi usa essa figura para nos ensinar que durante toda a nossa vida, até o dia que a gente morrer, nós seremos perseguidos amorosamente pela bondade e pela misericórdia de Deus. Amém, irmãos? Que bênção a gente saber disso. Quando Davi fala da bondade, a palavra que Davi usa aqui para bondade nos remete àquilo que Deus faz para todos. Deus derrama das suas bênçãos para justos e injustos.
Deus derrama das suas bênçãos para aqueles que o amam, para aqueles que não o amam, para aqueles que o conhecem, para aqueles que não o conhecem. Mas quando Davi fala de misericórdia, o hebraico, a palavra usada por Davi aqui é hesed. E todos os estudiosos, todos os comentaristas vão enfatizar o peso dessa palavra. Davi usa a palavra hesed para falar de um amor fiel, de um amor leal, de um amor incondicional de Deus para com seus filhos. Hesed, a ideia de misericórdia, é a ideia de uma promessa para aqueles que estão em aliança com Ele. É a ideia de um compromisso de Deus com o seu povo. Um compromisso por amor. Irmãos, concluindo tudo isso, não há nada de errado em a gente planejar o novo ano, como eu disse lá no início. Todo novo ano nós fazemos planos, fazemos sonhos, traçamos metas, temos coisas que nós queremos conquistar nesse novo ano, sejam conquistas profissionais, familiares, pessoais, cada um de nós tem os seus próprios desafios. Não tem problema nenhum a gente sonhar com um emprego melhor, com uma casa melhor, com um carro melhor, com uma saúde melhor. Não tem problema nenhum a gente traçar planos assim para a nossa vida, mas nós precisamos lembrar que o que nós mais precisamos é desfrutar de uma vida com Deus. Esse é o maior plano para um novo ano que nós poderíamos traçar na nossa vida. Desfrutar de uma vida com Deus. Esse precisa ser o top 1 da nossa lista de prioridades e planos e sonhos e metas. Isso precisa ser o que vai encher o nosso coração nesse novo ano, no ano de 2023, é esse desejo de desfrutar de uma vida com Deus, de ter Deus como a nossa fonte única e segura de alegria, de ter o Senhor por perto todos os dias. Eu quero convidar você a fazer dessa ideia o seu plano para 2023. Desfrutar de uma vida com Deus. Porque desfrutar de uma vida com Deus, como nós aprendemos nesse salmo, é desfrutar de paz, de confiança e de comunhão. Quero terminar com uma lição prática para a nossa vida, para a nossa semana. Uma lição apenas para a gente continuar nessa nova semana. Nós precisamos cuidar do nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos cuidar do nosso relacionamento com Deus. E o único jeito da gente desfrutar essa vida com Deus é tendo tempo diário a sós com Ele. Se você não separa no seu dia alguns minutos para ler a palavra, meditar na palavra e orar, você não vai conseguir desfrutar de uma vida com Deus. Se a sua espiritualidade é refém da pregação de domingo, dos vídeos que o pastor Giovanni solta pela semana, das mensagens da igreja apenas, você não vai conseguir desfrutar de uma vida com Deus. Nós precisamos cuidar do nosso relacionamento com Deus e para isso, nós precisamos de tempo dedicado e diário a sós com Ele. Não pense que essa é uma luta só sua. Talvez você olhe e fale assim, mas para você é fácil, você é pastor, você tem que lidar com a Bíblia todo dia. Não é fácil para nós também. Muitas vezes eu chego na Mosaico, eu sei que o Giovanni, o Renan, o Rômulo passam por isso também. Muitas vezes eu chego na Mosaico cheio de coisas para estudar, cheio às vezes de aconselhamentos, e a primeira tentação que vem é a de pular o tempo devocional. É a de falar assim, eu não vou mexer com isso agora porque eu tenho muita coisa para fazer. Para nós também é uma luta chegar e falar, não interessa o que eu tenho para fazer. Eu preciso desse momento aqui agora para ler a Bíblia, para meditar na palavra e para orar. Porque sem isso, nós não vamos conseguir desfrutar de uma vida com Deus. Nós vivemos numa era
de muita correria. Quando a gente não tem tempo para almoçar, a gente passa e come um fast food, né? Passa num McDonald's, alguma coisa que ali vai ser rapidão, a gente come alguma coisa. Quando a gente não tem tempo para descansar, a gente toma um energético, a gente toma algum remédio que vai nos ligar, nos fazer funcionar. Quando a gente não tem tempo para a família, a gente quer comprar presentes para os filhos, porque a gente não tem tempo para eles. Com Deus não funciona assim. Com Deus não tem como pegar uma pílula e tomar essa pílula 3 vezes ao dia, e isso vai fazer brotar um relacionamento. Nós precisamos de tempo. E é por isso que eu queria terminar com essa lição para o nosso ano de 2023. Nós precisamos cuidar do nosso relacionamento com Deus. Separe no seu dia, na sua semana, o seu tempo a sós com Deus. O seu tempo de leitura da palavra, de oração. Você pode começar fazendo isso em 5 minutos por dia. Comece aos poucos, mas faça isso para que você possa desfrutar de uma vida com Deus. Amém, irmãos? Vamos orar por isso? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar para que Deus nos ajude a viver um pouco das verdades desse salmo que nós meditamos e a desfrutar uma vida, um relacionamento real com Ele. Para a gente poder desfrutar dessa paz, dessa confiança e dessa comunhão que estão disponíveis a nós no nosso relacionamento com o Senhor. Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado pelas verdades da Tua palavra. Nós queremos orar, Deus, para que nesse novo ano que já começou, a nossa maior prioridade, nosso maior plano, a nossa maior meta seja desfrutar de uma vida com o Senhor. Que nós possamos, de fato, Deus, ser as ovelhas do Senhor. Que possamos ser, de fato, e ter o Senhor como nosso companheiro de viagem. Que possamos, de fato, ter o Senhor como nosso anfitrião, que nos recebe na sua presença. Não, Deus, pelos nossos méritos, não por aquilo que fazemos, mas por causa de Cristo Jesus. Nos ajuda, Pai, para que em 2023 estejamos mais perto do Senhor. Para que em 2023 possamos desfrutar de uma vida com o Senhor, de um relacionamento real com o Senhor. Que Teu Espírito Santo nos incomode, Deus, e nos leve a um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Que amanhã, Deus, na segunda-feira, diante de toda a rotina, o trabalho da casa, com as crianças, com as demandas, os problemas, os desafios, não nos deixe esquecer, Deus, que a nossa maior prioridade é estar mais perto do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém.